mudança de hábito. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Essa noite eu quero falar sobre fé. Irmãos, o que é pecado? O conceito de pecado é errar o alvo. Não é isso? Errar o alvo. Eu deveria ir para um lugar e estou indo em outra direção. A gente diz, eu me converti. Eu mudei a direção da minha vida. Não é isso? Esse texto é um texto maravilhoso. Mateus 8, verso 5 diz assim: Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Qual foi a palavra que Jesus liberou, irmãos? Eu vou lá. Sim ou não? E normalmente o que Jesus nos ensina é que aquilo que ele nos fala a gente tem que crer, não é isso? Mas esse homem, ele surpreendeu. Ele foi além das expectativas de Jesus. O centurião, porém, respondeu: Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Você tem noção do que é você ter o próprio Cristo na sua casa, o ungido, e você trocar por uma palavra? É você entender a identidade de Cristo de fato. É você não precisar de um amuleto para você crer. É você não precisar ver o sol, a esperança. É você de fato entender que Jesus está contigo. Que quando você deita, ele deita contigo. Quando você acorda, ele acorda contigo. Que isso, pastor? Ele está dentro de você. Tudo que você faz, ele faz com você. Nós somos o corpo de Cristo, a extensão do Senhor. A vida de Deus flui em ti. Porque nós não temos esse entendimento, muitas coisas nos atacam. Eu gosto muito da história de um homem de Deus, John D. Lake. Ele tinha essa revelação tão forte no espírito dele. E é diferente de estar aqui. Aqui é uma verdade. Quando ela está aqui é só um conhecimento. Eu posso ser enganado. Porque vem uma circunstância e você balança. Será? Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente confia nela. De repente você se depara com uma circunstância e você fala assim: pô, será que fulano faria isso? Não é assim? Mas Jesus não é homem para mentir. E nós precisamos escrever isso aqui dentro. Se ele falou, é. Ele não tem variação. Você entende? Mas nós queremos olhar para Deus e para Jesus como um homem. Que ora está de um jeito. Às vezes a gente acorda de mau humor. A gente às vezes acorda cansado. Já acorda cansado. Mas a Bíblia diz que ele não descansa. Ele é. Você tem noção do que é isso? Quando ele diz assim: eu não vou te desamparar. Eu estou contigo. Se você tiver essa verdade dentro de você, você vai passar por qualquer circunstância. Eu sou de uma época, eu sou novo, mas eu sou dessa época da igreja. Que as pessoas botavam a cara na frente da arma e a arma mascava. Porque elas entendiam. E eu cansei de ver esses testemunhos. Pastor, isso é loucura? Não, não é loucura. Isso é revelação. Cada um anda na sua revelação. Isso é de Deus. Cada um na sua medida de fé. Sim ou não, irmãos? Elias era transfigurado de um lado para o outro. Eu só ouvi falar de Elias e Filipe. Mas alguém andou nisso. Não é isso? Alguns dizem, não, porque Pedro
não teve fé porque ele afundou, irmão. Ele andou sobre as águas. E não importa se foi 10 segundos, 15 segundos, 5 minutos. Você está entendendo? A experiência daquele homem foi singular. Esse homem chamou a responsabilidade para si e disse: não, tu é honrado demais. Pode dizer que tudo vai te obedecer. Você tem noção? Agora, por que ele entendeu isso? Porque ele era um homem, e ele vai explicar. Pois eu também sou homem sob autoridade. O que ele está falando? Eu sei que você é um homem, o filho de Deus. Eu sei que você é a autoridade. Eu sei que sobre você está a primazia. Eu sei que sobre você está a palavra. Eu sei que sobre você está o governo. Você entende? Não está escrito aqui, mas esse homem está dizendo isso. Você é. Não parece, é. Mas certa feita Jesus fala assim: quem dizem que eu sou? Não, esse homem está dizendo: você é. Esse ano a gente precisa dizer que Ele é na nossa vida, que Ele está conosco, independente das circunstâncias, irmãos. Esse ano que passou eu perdi algumas batalhas, mas eu não perdi a guerra. Porque a guerra da nossa vida é no fim. É no fim. Nós estamos preocupados às vezes com algumas conquistas e Deus está preocupado com a tua alma. Com como você se comporta quando algo não acontece do teu jeito. Ele é Deus, não você. O meu filho hoje estava deitado comigo na cama. Eu tirei o celular dele para a gente dormir. E ele fez um berro. Gritou. 2 aninhos. Não! E eu ignorei. Falei assim, não vou bater boca com uma criança. Eu vou ignorar. E ele, brabo, olhava para mim e queria me comer com os olhos. E eu olhava para o céu. Falei, só faltava ele me bater. Porque ele estava com raiva. Aí daqui a pouco ele deitou assim. Botei o bracinho e puxei ele. E ele começou a resmungar ainda, mas cedeu. E dormiu. Às vezes, nós estamos tão feridos, e no caso dele era cansadinho. O horário da soneca, da irritação. Tá entendendo? Que nós agimos de forma louca. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Eu sabia que ele precisava dormir. Você está entendendo? Agora Deus olha pra gente e Deus não vai vir dando tapa, dando... Não, irmão. Às vezes Ele vai nos ignorar. Ele vai nos resistir. Você está entendendo? Porque a soberba, ela é resistida pelo Senhor. E não acha que a gente é muito extremista, a gente é 8 ou 80. Ser soberbo para Deus é simplesmente dizer que a gente sabe o que Ele quer. E a Bíblia diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem conheceu, irmão? Misericórdia, né? A gente sabe o que Ele fala pra gente. Amém? Esse homem era um homem sujeito à autoridade. E ele reconheceu o governo de Cristo. Reconheça o governo de Cristo. Você não aceitou um Salvador. Você aceitou um Senhor. Você está entendendo? Ele foi ungido para salvar. Porque Jesus Cristo é ungido para salvar. A Bíblia diz quem reconhece Ele como Senhor. Ele é o teu Senhor? Ele tem o governo da tua vida?
ou você ainda governa? E é difícil, irmão, às vezes. Tão difícil. Em Mateus 10 ainda, vou ler bem rapidinho, leitura dinâmica. Não penseis que vim trazer paz na terra, 10:34. Não penseis que vim trazer paz na terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Jesus dizendo que veio trazer a espada, irmão. Antibíblico isso, parece ou não parece? Mas não é. Ele está dizendo que ele veio trazer uma separação, uma divisão. Pois eu vim trazer a divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e o seu sogro. Os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, preste atenção, mais do que a mim. Ele está dizendo para você não amar seu pai? Ele está dizendo para você não amar sua mãe, seu filho, a sua família? Não, irmão. Agora, a gente precisa entender o que é amor. Eu amo meu filho, porque amo meu filho e não faço tudo o que ele me pede. É bem diferente. Eu tenho uma posição de pai e a minha função é amar ele, cuidando dele, orientando e guiando. E às vezes dói, irmão. Dói dizer não pro filho às vezes. Sim ou não? Aquele eu avisei dói demais na gente. Porque você não quer ver ele machucado. Mas você fala uma, fala duas, fala três, aí ele cai, se machuca e começa a chorar. Você diz, não chora, eu avisei. Agora você não chora. Engole o choro. Porque você foi avisado, papai avisou. Senta aí. E dá um tempinho para ele pensar. Porque não pode ser passar rapidinho isso. Porque senão não tem aprendizado, irmão. Tá entendendo? Quem achar a sua vida, olha só, desculpa, 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Você tem uma morte diária, constante. A sua decisão em Cristo traz morte diária. Você é exposto diariamente. Tá entendendo? Agora não adianta você ser exposto diariamente, porque ele não quer masoquistas. Ele quer homens com propósito. Ele diz, negue-se e siga-me. Esse ato de negar é para seguir ele. É por amor a ele. É por condição dele. Ele nos pede às vezes coisas lícitas para não fazer. Sim ou não, irmãos? Era lícito você estar em casa agora, comendo uma pipoca, vendo, sei lá, o Faustão, não sei se passa Faustão, vendo qualquer coisa. É lícito isso, não é lícito? Mas você sentiu no seu coração de estar buscando algo de Deus hoje. Você entende? Aleluia. Olha só. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque é profeta, recebe com recompensa de profeta. E quem recebe um justo, como justo, receberá com recompensa de justo. O que esse texto está dizendo? Quando eu for receber uma pessoa de autoridade, eu tenho que honrar aquela autoridade. Se essa pessoa, eu estou recebendo ela como presidente do país, eu vou honrar o presidente do país. E não importa se é o Lula. Ele é uma entidade, ele é uma pessoa. E eu disse não importa porque para mim realmente não importa. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Toda. Tanto o Bolsonaro como o Lula. Toda. Se eu for receber um pastor, eu tenho que receber ele como um pastor. Se eu quero algo de Deus, que vem do ministério dele, da função sacerdotal dele, eu tenho que honrar ele como pastor. Se eu honrar ele como meu amigo, eu vou ter a amizade dele. A gente tem uma congregação lá em Maceió, e eu falo isso direto para o meu pastor lá. Por quê? Porque a gente que é pastor, a gente tem um coração grande, a gente quer ajudar.
Irmão, o cara chegou precisando, a gente quer dar. Tá entendendo? A gente quer dar, a gente quer ajudar o cara. Só que a gente perde a oportunidade, muitas vezes, de dar uma coisa que o mundo não dá. Porque se você parar para pensar, Jesus disse, os pobres sempre estarão no meio de vós. Eu vou mais além. Se você sair e for almoçar em qualquer lugar, umas 3, 4, 5 pessoas vão pedir dinheiro para você. Vão ou não vão, irmão? Ajuda financeira você tem em vários lugares. Agora, eu preciso saber se essa pessoa que está vindo até mim, ela está me honrando como um pastor, como um justo, como um crente em Jesus Cristo, como um ungido de Deus, como alguém que vai trazer algo para ela. Uma vez eu fui num médico, cardiologista, e quando eu cheguei lá ele começou a me receitar remédio para mim não tomar remédio porque eu poderia ter um problema futuramente. Desculpa, essa é a minha mente de gente ignorante. Mas eu creio em outras coisas e eu disse, doutor, quer dizer que o senhor está me receitando um remédio para que futuramente eu não tome um remédio? Ele disse, é. Eu falei, eu não vou tomar. Ele disse, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não sei. E por que eu estou contando essa historinha para você? Porque eu não acredito nos médicos? Não. É porque naquele momento, ele me deu um decreto. Ele me deu um decreto. Ele disse, você vai tomar remédio a partir de agora para sempre. Eu disse, não, eu não aceito. E não é porque eu sou ignorante, não. É porque eu sei que aquilo que ele estava me receitando é só dar uma secadinha que para, irmão. Entendeu? É só você dar uma secadinha, porque gordinho, infelizmente, a pressão começa a querer aumentar mesmo. Sim ou não? Normal. E eu disse, não, eu não vou tomar remédio para não tomar remédio. E a gente que entende de autoridade sabe que um médico, quando você o reconhece como médico, ele traz decretos para a tua vida. Um pai traz decretos para a tua vida. Uma mãe traz decretos para a tua vida. Um dia, em compensação, uma pessoa chegou para mim e falou assim, é porque eu fui no médico e tal, o médico me passou o remédio e eu não vou tomar. Eu falei assim, por que não? Ah, não, porque eu estou com medo. Eu falei assim, meu irmão, peraí. Se você foi lá, se sujeitou a ir lá, entendeu o diagnóstico, ele disse que tinha que fazer, faça. Tá entendendo? Ou você se sujeita àquilo, ou você entende o que está acontecendo. Para que a gente entenda o que está acontecendo, a gente precisa mergulhar em Deus. Às vezes precisa parar, irmão. Porque eu te garanto, se você dormir mal, comer mal, você vai ficar com pressão alta. Vai, você está mal, você não está bem, você não está bem. Entendeu? Claro que de forma ignorante. Mas por que eu estou falando isso? Porque Jesus era um homem de autoridade. Se você se sujeita aí a um culto, aí a um local, você precisa abrir o coração. Porque senão você não recebe uma palavra. Por quê? Porque você pode olhar e enxergar o filho de José, o carpinteiro. O irmão das filhas de Maria. E ali era o Filho de Deus. Você percebe? Que a tua expectativa em Deus, a tua honra no teu coração, nessa igreja, a coisa mais difícil que você vai ver é eu pedir algo para alguém que não se colocou debaixo de algo. Eu cobro do Caio e da Érica. Deles eu cobro. Eles disseram, eu vou andar contigo. Posso ou não posso cobrar? Posso ou não posso, irmão? Agora, se o cara não falar isso pra mim, eu não vou cobrar. Quando que eu pedi pra você fazer alguma coisa aqui na igreja? E eu não vou pedir. Porque aqui é voluntário. Tudo numa igreja é voluntário. A adoração a Deus é voluntária.
Agora vai chegar um dia que a Bíblia diz: todo joelho se dobrará. Aí o véu da incredulidade vai se rasgar. Não se engane. A Bíblia diz que o mundo é os filhos das trevas. E não é de maldade em si. É de ignorância. Filhos da ignorância, em outra versão. Eles estão cegos. Agora, quem dá a revelação? Diga: o Senhor. Mas você precisa abrir. E abrindo. Ele vai se revelando, você vai abrindo. E nesse ano eu quero te convidar a honrar as coisas. Nós temos a igreja num lugar muito simples. Mas é o lugar que Deus te deu. Nós temos recursos simples. Mas é o que Deus tem te dado. Talvez o seu pastor não seja o homem mais intelectual do mundo. E eu sei que eu não sou, irmãos. Mas eu amo a Deus. E eu sei que Ele me ama. E eu sei que Ele me usa. Porque eu já vi coisas lindas demais. E não é porque nós somos alguma coisa. É porque estamos disponíveis. Eu estou te convidando a estar disponível. Em jejum, em oração, em súplica. E eu vou ler mais um texto rapidinho. Mateus 17. Verso 14. Quando chegaram a multidão, um homem aproximou de Jesus, ajoelhou dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é epilético e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas não puderam curá-lo. Espera aí. Vamos parar e meditar rapidinho. Os discípulos receberam uma palavra de Jesus, já tinham ido curado uma penca de gente. Agora esse aqui eles não deram conta. E todo mundo quando lê esse texto fala assim: não, pastor, mas era o demônio Big Boy, era grande. É isso, irmão. É isso, irmão. Aleluia. Respondeu-lhe Jesus: ó geração incrédula e perversa. Espera aí, irmão. Ele está falando ali que Israel era perverso, que os judeus eram perversos? Diga não. Eu vou te ajudar. Não. Quem que não curou? Os discípulos. Quem que é incrédulo? Misericórdia, pastor. É. Tem uma explicação para isso, irmãos. Os mesmos discípulos estavam no barco e foram acordar Jesus. E Jesus ficou bravo do mesmo jeito, irmão. Irmão, fala a verdade. Era uma tempestade. Você ia ficar com medo ou não? Mas Jesus esperava mais deles. Você percebe que todos nós ficaríamos com medo? E a gente consegue entender quando Elias diz assim: eu não sou melhor que meus pais. Eu não sou. Porque Elias foi o cara dos milagres, dos prodígios. Mas chega uma hora que ele para. Eu não sou melhor do que eles. E eu estou falando de Elias. Se a presença de Deus não for conosco, se a gente não andar em jejum, em súplica e humilhação, a gente fraqueja, irmão. É vida no espírito mesmo. É matando a carne mesmo. Pastor, você está falando para mim não errar em nada. Ô, irmão, isso é antibíblico. Tu vai errar. Tu vai errar. Tu vai errar. Agora, o quanto você quer estar com o Senhor que muda. É isso, irmão. Não pare. Não pare.
Porque se você entrar em culpa, o que é culpa? Ai, pequei. Aí você se afasta de Deus. Você não recebe perdão. E cada vez mais você vai ficar longe de Deus. Você tem que olhar para Deus e dizer: Deus, errei de novo. Mas eu estou aqui. E eu vou continuar. E eu vou conquistar essa área. Eu não vou desistir. E continuar. Está entendendo? Deus consegue te enxergar aí dentro e já sabe o teu DNA, a tua constituição, aonde tem os gatilhos, os erros, as suas vontades, antes mesmo de você fazer. Antes de vir a palavra da tua boca, Ele já sabe o que vai falar. Agora, quem não sabe disso, irmão? Diga eu. Nosso coração, pra gente, às vezes é um mistério, irmão. Mas pra Deus, não. Tá entendendo? Aleluia. E o texto continua dizendo assim, ó. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Irmão, o que é suportar alguém? Alguém já suportou alguém chato? Vou falar algo chato para você entender. Suportar é alguém que está incomodando. A incredulidade deles incomodava Jesus. Por isso que às vezes é melhor entrarmos calados na presença de Deus. E eu faço isso muito, irmão. Porque a nossa alma é barulhenta. Ou não? Às vezes você briga com o marido, briga com a mulher, briga com o vizinho, briga, você chega no trânsito, dia e tal, né? Você é paciente, pá, aquela coisa louca. E de repente você chega diante, vai orar, sua cabeça assim, é melhor você ficar quieto. Dá uns 3, 4 minutinhos pra... Aí você fala: Deus, obrigado. Aí você começa a orar. Porque se você começar a falar, você vai falar besteira, irmão. Porque você está barulhento. E não acho que isso é loucura, não. Você pode falar com a tua alma. A Bíblia ensina isso. Aquieta-te, alma. E aí continua o texto dizendo: Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular. O detalhe, irmão, não vão ser expostos, né? E perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Não é assim que a gente faz? Ninguém precisa saber que eu sou incrédulo, né? Eu sou discípulo. Está entendendo? Mas Jesus já tinha exposto eles. Aleluia. Jesus lhe respondeu: por causa da vossa pequena fé. Irmão, fé tem tamanho? Fé tem tamanho? Não. É intensidade. Pureza. Por isso que ele compara uma semente de mostarda, não é isso? Irmão, tem como ser meia semente de mostarda? Ela é única. Então, se a tua fé tem uma medida de conquistar um serviço público, ela é suficiente para isso. Se a tua fé tem uma medida de alcançar a salvação da tua casa, ela tem a medida para isso. Está entendendo? É disso que Deus está falando. E quando a gente não tem essa medida necessária, a gente busca, lê nas Escrituras, busca no Espírito Santo até que ela acende. E quando ela acende, irmão, aí as pessoas vão dizer: não vai dar certo. Vai. Está entendendo? Porque isso torna verdade. Aleluia. Aí ele continua dizendo: em verdade vos digo que se tiver de fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada vos será, nada, preste atenção nisso aqui, ó. Nada vos será impossível. Então diga assim: com Deus, tudo é possível. Quando eu estou no propósito e andando em fé. A Bíblia diz que sem fé, preste atenção, é impossível agradar a Deus. Pastor, estou no salmo. Tá não, irmão. Se liga. É a medida que Ele já te deu. Se a medida que tu tem hoje é para estar aqui no culto aprendendo, seja fiel nisso. Se a medida que tu tem é de buscar a voz de Deus, seja fiel nisso. Está entendendo?
Deus não vai te culpar, ou melhor, Deus não vai te cobrar como Ele cobra de outra pessoa. Ele vai te cobrar individualmente. Porque Ele conhece a medida que Ele colocou em você. Está entendendo? Eu tenho uma cobrança que você não tem. A Bíblia diz: aquele que ensina, ensine certo. Porque senão está ferrado, irmão. Está entendendo? Você não tem essa cobrança, mas eu tenho. É a medida que Ele colocou sobre mim. Então, sobre isso eu tenho que ter temor. Deus me livre de ensinar algo errado. Pastor, já aconteceu? Deve ter acontecido, irmão. E foi na ignorância. Eu disse: Deus, me perdoa, eu não sabia. Porque nós estamos crescendo. Sim ou não? Mas é uma caminhada. Coração puro, mãos puras. Esses subirão ao monte do Senhor. Está entendendo? E a pureza não é que você não vai errar nunca. É pureza de você olhar para Ele como teu alvo. Amém, irmãos? Esse tipo de demônio, que tipo de demônio, irmão? Diga aí: incredulidade. A incredulidade, irmão, ela para tudo. Sim ou não? Esses homens se depararam. Eu escutei um pastor que ele explicava sobre enfermidade. Fala bem rapidinho. Ele explicava sobre enfermidade. Ele fez as diferenças de enfermidade, moléstia e doença. E aí ele fala que essa doença aqui em especial, a manifestação dele foi diferente das outras. Porque o cara caiu no chão e ficou como mudo. Os discípulos olharam: pô, matamos. Temeram. Por quê? Porque antes eles: seja curado. Curado. E esse caiu no chão e ficou mudo. Isso gerou neles medo. E eles esqueceram da palavra de Jesus. Faz ou não faz sentido, irmão? Porque ele fez a mesma coisa com Jesus. Quando Jesus deu o comando, ele no chão. Só que Jesus é Jesus, irmão. Jesus está ligado no Pai. E agora eu vou te dizer uma outra coisa. Por que os discípulos passaram o tempo de Jesus o tempo todo ouvindo essas coisas de Jesus, nessas atitudes deles? Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não estava dado dentro deles. O Espírito que ensinaria todas as coisas. Se o Espírito Santo não estiver dentro de você, o Espírito de Cristo, testemunhando o que Cristo fez, a obra de Cristo, você nunca vai sair da culpa, da acusação, da condenação. Você nunca vai entender a paternidade do Pai. Está entendendo? João Batista viu Jesus, a pomba, pá, fez lá o batismo. Tem como ter dúvida, irmão? Não, né? Mas foi para a cadeia, ficou preso, sozinho. Começou a ver gaiola lá, grade, coisa, parede. A unção foi embora. Porque não estava o Espírito Santo dentro dele. Preste atenção, Jesus não tinha morrido. A Bíblia diz que de Moisés a João Batista, a lei, nós estamos debaixo do período do Espírito. Amém, irmãos? A era do Espírito. Aí João Batista manda os discípulos dele perguntar para Jesus se Jesus era Jesus. Não é meio louco isso, irmão? Parece ser bipolar, não parece? A nossa alma é assim, irmão. Nós somos conduzidos por vista. Não, porque o Covid vai te matar. Irmão, matou gente. Matou ou não matou? Matou ou não matou? Pelo amor de Deus, vocês são médicos, não me julguem. Não tive medo um dia. Não tomei um remédio. E peguei 2 vezes Covid. Eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu sei as promessas que Deus falou para mim. Eu já vi câncer ser curado. Eu já vi perna troncha esticar. Eu já vi braço crescer. Eu já vi olho aparecer. Eu já vi ouvido abrir. Eu já vi pó de ouro aparecer. Já vi grama encandecer. Eu já vi milagres e milagres e milagres.
Ou eu acredito que Ele está comigo, ou não faz sentido estar aqui. Mas eu fui chamado para isso. E eu tenho que honrar o meu chamado. Assim como nós temos que honrar alguém, eu tenho que honrar o que Ele colocou na minha vida. Os discípulos não honraram a palavra de Jesus sobre eles. Jesus enviou eles. Ide e curai. E nessa noite, eu quero te convidar a honrar o que Deus tem falado sobre ti. Deus vai trazer à luz aquilo que te prende, para que você ande em liberdade, para que você se conheça mais em Deus, para que de fato seja livre, para que de fato o Senhor venha sobre a tua vida todos os dias. Coisa linda, irmão, quando eu dobro o joelho e eu sinto a unção dele sobre a minha vida. Coisa linda quando eu vou num lugar e está tendo um momento da oferta, qualquer igreja, e eu levanto a mão e eu sinto a unção batendo na minha mão assim, ó. Não estou nem aí se você não acredita nisso. Eu vivo isso. Agora isso é só para mim, irmão? Isso é para todos nós. Todos nós que entramos em Deus, né? Andressa esses dias estava ali, recebendo batismo de Deus, né? Na minha ausência, diz que o Léo também estava lá, recebendo o toque de Deus, né? O irmão veio aqui na igreja, o primeiro culto que ele veio, Deus tocou nele. Tá entendendo? E Deus vai nos tocando. Mas para que Deus nos toque, às vezes Ele tem que acender a sarça, irmão, para a gente parar. Porque a gente está, com pressa. Ou com medo. Moisés estava com medo do que ele tinha feito lá atrás. Medo do seu passado, fugindo do seu passado. E aí Jesus acende lá a sarça para ele. Aquele negócio ali é diferente. E de repente ele para. Quando ele para, Deus fala com ele. Irmãos, não deixe que as circunstâncias da vida te parem. Se você está nesse lugar essa noite, pare para o Senhor. Eu oro para que você pare para o Senhor esse ano. E não precisa de religiosidade, irmão. Senta na cadeira da tua casa e olha para o teto e fala: Deus, eu estou aqui. Deita na tua cama, sozinho. Deus, aqui, estou contigo. Tire tempo com Ele. Santifique tempo com Ele. Do teu jeito, da tua maneira. Vamos mudar a nossa vida assim esse ano. Amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração. Pai, quantas vezes, ó Pai, nós somos uma geração incrédula, perversa, Senhor. Quantas vezes o Senhor tem liberado palavras, sonhos, sinais, e nós preferimos ver com os olhos físicos as circunstâncias, as notícias. Mas nós temos uma promessa, que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Nós temos uma promessa de não temer a notícia ruim. Pai, na época do Covid, Pai, o pastor Caio disse: eu não vou pegar. Ele não pegou. Eu disse: Senhor, a minha fé não alcança isso, mas eu não vou morrer. Cada um, Senhor, na nossa medida, mas nós vamos caminhar. Pai, e em nada, Pai, a nossa vida, Pai, vai se parecer igual ao outro, porque o chamado é pessoal. A conduta contigo é pessoal. O relacionamento contigo é individual, Senhor. Para cada um aqui, o Senhor vai pedir coisas diferentes. Para algumas pessoas aqui, o Senhor vai pedir sinais, ofertas, jejuns. Para outras pessoas, o Senhor vai pedir realmente para ofertar tempo.
Porque a coisa que o diabo mais compra da gente é o tempo, com distração e trabalho. Nesse ano, Senhor, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta-nos, ó Deus, para um novo tempo em Ti. Que nós possamos encontrar uma alegria que só há em Ti, Senhor. Naquele texto de Daniel, capítulo 9, fala de uma cidade desolada, Senhor. Ah, Senhor, vai consertando, Senhor, aquilo que está entulhado na nossa vida. Vai fazendo casas novas, edificações novas no nosso ser e na nossa alma. Tira, Senhor, entulhos, tira obstáculos, tira situações que nos fazem não crer. Abre os nossos olhos, Senhor. Nos dá um colírio, como o Senhor falou que era para a Laodiceia, para que possamos enxergar de fato. Meu Deus, abre os nossos ouvidos espirituais. Nós estamos aqui hoje, Pai, não buscando homens, não buscando o favor de homens, mas o Teu favor. Oh, Espírito Santo, visita a Tua igreja. Dá sinais nessa noite da Tua presença, do Teu amor, da Tua paz. Toca na Tua igreja, Senhor. Que ela saia daqui com a convicção que Tu és o Deus que cura. Tu és o Senhor dos Senhores. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Alguém tem alguma enfermidade, irmãos? Alguma dor que está doendo agora? Dor nas costas, dor de cabeça. Alguém tá? Todo mundo zerado? Coisa boa, hein? Dor no pé. Não? Irmão, a gente não vai ficar sofrendo orando, não. É só uma palavra. Eu tenho governo. E eu estou pegando fogo aqui de unção. Nós temos governo. Qual é a diferença de Jesus e dos discípulos naquele momento? Diga, incredulidade. Porque eles já tinham aquela autorização. Está entendendo? Eles não tinham diferença nenhuma. Eles só não creram. Vamos andar diferente esse ano? Amém? Faz a oração de encerramento, Érica. Érica. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por essa palavra, Pai. Que não venha, Senhor, ser apenas uma semente lançada, mas que essa semente venha dar frutos, frutos que correspondem àquilo que nós ouvimos, frutos que correspondem àquilo que nós temos aprendido, Pai. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja um coração ensinável, um coração, Senhor, que demonstra que nós estamos dando com atitude diferente. Que nós não sejamos os fariseus, que tinham muito conhecimento, mas que não tinham atitudes. Que nós sejamos diferentes em nome de Jesus. Que esse ano seja um ano totalmente diferente daqueles a qual se passaram. Que o Senhor venha abençoar a nossa semana, abençoar a nossa casa, a nossa família, aqueles que não puderam vir. Que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Que a paz, a misericórdia, a consolação do Teu precioso Espírito esteja sobre nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Que a igreja